Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à NAEV, o Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo. Eu sou o Instrutor GT e você está ligado na nossa 10ª aula de Meteorologia. Se você estava esperando, através do nosso conteúdo programático, agora ver massas de ar e circulação atmosférica, teve uma pequena surpresa. Surpresa foi simplesmente só porque eu peguei no nosso conteúdo, já que a gente está com um tempo um pouco curto agora, eu peguei no nosso planejamento a aula de trovoadas e turbulência e passei para agora, para a aula 10, tá? Só para facilitar e a gente já ter um conteúdo novo disponível aí no nosso canal do YouTube. Essa aula que é rapidinha, uma aula curtinha, a gente vai acabar ela rapidinho, você vai estudar. Eita, que o negócio caiu ali. Para você já aprender tudo que você precisa saber sobre turbulência e trovoada para a sua banca de PP da ANAC e PC também, tá bom? Pessoal, só desculpa, a camisa de meteorologia estava lavando, então eu tive que usar essa aqui, tá bom? Então, só antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o Luiz Felipe Antonioli, eu gostaria de mandar um grande abraço para o Gabriel Alves, um grande abraço para a Natália Cristina, um grande abraço para o Bruno Wagner, tá bom? Então, pessoal, vem comigo, vamos começar a aula. Pessoal, então vamos começar a aula fazendo um questionamento. O que é turbulência? Todo mundo na vida, alguma vez, pelo menos, já ouviu falar deste termo, turbulência. Mas o que significa turbulência? As pessoas às vezes usam, você vê em algumas notícias da internet, você vê em portais de notícia, muitas vezes falando que o avião atravessou uma turbulência, ou então quando você está mesmo no avião, lá no voo de passageiro, seja da Gol, da TAM, da Avianca, da Azul, seja qual for, às vezes o comandante acende o sinal de afivelar cintos. Por quê? Porque fala que vai atravessar uma área de turbulência, que nem agora eles costumam falar agora mais bonitinho, vamos atravessar uma área de instabilidade. Ele não está errado, está falando certo. Vamos descobrir então o que é turbulência. Pessoal, turbulência nada mais é do que a agitação das moléculas do ar, tá bom? Imagine que o avião ele voa dentro de um fluido. Que fluido é esse? Nós todos estamos imersos num fluido que é chamado ar, não é? O ar, assim como a água, é um fluido. Ele está sujeito a diversas mudanças de vários tipos. E essas mudanças, essas flutuações nas suas características básicas, é o que geram a turbulência. Por exemplo, se você está no mar, o que a gente chama de agitação das ondas, aquilo ali pode ser considerado um tipo de turbulência. Mas o que acontece é que a maioria dos barcos eles navegam sobre a água, né? Então não é afetado pelas correntes que estão abaixo da linha d'água, né? Óbvio que isso também vai acrescentar um pouco lá, mas o nosso barco aqui, a gente não quer focar em barco aqui, né? Nossa coisa é avião. Então olha só, já que o avião está imerso nesse fluido que é o ar, as mínimas variações de pressão, de temperatura, de vento, de umidade, isso vai fazer com que as características desse fluido sejam alteradas e essa alteração vai balançar na aeronave. Como assim? Imagine o seguinte. Imagine que tem uma aeronave passando num ar que está perfeitamente estático, isto é, perfeitamente parado. Essa aeronave, ela vai ter o quê? Ela vai ter, enquanto estiver cruzando esse ar, ela vai ter uma homogeneidade de ar sobre a aeronave. Por exemplo, sobre a asa direita, o mesmo ar que está passando sobre a asa direita é o mesmo que está passando na asa esquerda. Então o que acontece? Quer dizer que há uma equivalência. Tudo que está passando de um lado passa do outro. Então não tem mais sustentação na asa, não tem mais sustentação na outra, não. Está tudo perfeitamente igual. Então a aeronave vai liso, ela vai tranquila, ela vai se deslocando como se fosse assim, como se estivesse sob trilhos, né? Desliza sobre o ar. Agora imagine que ela está atravessando uma corrente ascendente. A gente já viu inclusive na aula de teoria de voo, a segunda aula de teoria de voo, a gente falou sobre estabilidade, que justamente trata, por exemplo, de uma corrente ascendente, por exemplo, que possa vir a desestabilizar a aeronave. Então o que acontece? Se tiver uma corrente de ar que esteja totalmente contra essa homogeneidade do fluido que é o ar, vai causar um desequilíbrio na aeronave. Esse desequilíbrio na aeronave vai fazer ela balançar. Aí, este balanço é o que as pessoas comumente chamam de turbulência, tá? Só que o balanço da aeronave não é a turbulência é a perturbação do ar atmosférico, tá bom? A perturbação do ar atmosférico é o que a gente chama de turbulência. Agora, a aeronave estando nesse meio vai sofrer dessa variância do ar, vai balançar nesse ar, então é considerado assim, vulgarmente, que o balanço da aeronave é a turbulência, tá? Mas não, a turbulência, o certo é o fluxo de ar mudando constantemente.
Então por isso vamos estudar agora o que pode modificar esse fluxo de ar, tá bom? Essa agitação do ar, ela pode ter três origens. Ela pode ser de origem térmica, ela pode ser de origem mecânica ou pode ser de origem dinâmica. Nós vamos estudar todos esses casos. Mas a mais comum mesmo é aquela que a gente tem quando a direção do vento muda muito drasticamente. Ou então a velocidade do vento muda drasticamente. Ou então a velocidade e a direção do vento mudam drasticamente de uma hora para outra. Essas mudanças, elas podem ocorrer simultaneamente. Então, se ocorrer simultaneamente, vai ter uma turbulência um pouquinho mais intensa, não é? Então, olha só, vamos analisar caso a caso. Pessoal, desculpe o ruído de fundo, mas está muito quente, tive que ligar o ar, senão não dá, vou derreter. Então vamos começar analisando o que é a turbulência térmica. Pessoal, a turbulência térmica ela pode ocorrer através de dois processos. Que processos são esses, GT? O primeiro é o chamado processo de insolação. O que acontece no processo de insolação? No processo de insolação, o que a gente tem? Vamos imaginar que aqui a gente tem a nossa querida amiga Terra, tá bom? Ela tá feia pra caramba, né? Isso aqui não tá nem sendo um semicírculo, tá feioso, mas tudo bem, isso não é o ponto, né? O que acontece? Temos aqui o nosso querido amigo Sol, tá lá o Sol brilhando, jogando seus raios. O que acontece? A gente sabe que a Terra ela recebe essa radiação proveniente do Sol e que essa radiação ela não interfere com a camada atmosférica, tá bom? Essas ondas curtas que vêm do Sol, elas não interagem com a atmosfera, tá bom? Com exceção de um componente. A radiação ultravioleta interage com a ozonosfera, mas isso é assunto para depois, tá bom? Então o que acontece? Essa insolação vem, atinge a Terra em ondas curtas, assim como o micro-ondas da sua casa, ela aquece a Terra de dentro para fora, tá bom? Então o que acontece? A Terra recebe essas ondas curtas e emite longas ondas, emite ondas longas. Então quer dizer que o quê? Da Terra de baixo para cima está emitindo. Olha lá, o Sol aquece a gente assim, o núcleo da Terra fica muito quente, a superfície fica muito quente, então essa radiação começa a ser irradiada para fora, tá? Isso que são os processos que a gente chama, são os processos térmicos da atmosfera, tá bom? E é por isso que a camada troposférica da Terra, ou seja, a troposfera é a camada mais quente, justamente porque ela está mais próxima da superfície, a Terra, a atmosfera esquenta de baixo para cima, tá bom? Então o que acontece? Essa grande irradiação de calor vai fazer com que? Vai fazer com que haja a chamada convecção térmica. Para quem não sabe, convecção térmica é o transporte de calor no sentido vertical, tá bom? Então o que acontece? Imagina, está aquecendo aqui, a Terra está irradiando calor. Esse calor está começando a subir, está começando a subir. Se tiver uma parcela de ar em cima aqui da crosta terrestre, o que vai acontecer? Essa parcela de ar vai aquecer. Se ela aquece, o que acontece? Ele vai subir, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente sobe, menor a pressão fica. Então aquela parcela de ar vai se elevar na atmosfera. Então o que acontece? Se tiver um aviãozinho voando aqui, ó, tá voando daqui para lá, né? Tá voando daqui para lá, nesse sentido. Se ele encontrar uma dessas parcelas de ar que está se elevando, o que vai acontecer? Ele vai estar voando naquela atmosfera homogênea e de repente vai encontrar uma massa de ar está subindo, um calor que está subindo. Então isso vai balançar a aeronave, ele vai ter encontrado uma turbulência térmica, tá bom? Então esse é o caso clássico, tá bom? É o caso do aquecimento da Terra. Esse é o primeiro caso de turbulência térmica, tranquilo, pessoal? Então vocês têm que ter muito cuidado quando for voar num dia quente, tá bom? Por quê? Porque a gente nota que a insolação ela é muito mais intensa sobre a área continental. Como assim, GT? Por que sobre o oceano a gente não tem tanta influência? Primeira coisa, porque uma camada de água, vamos dizer que aqui ó, tem os continentes, mas aqui tem uma parte aqui do oceano, né? Tudo isso aqui é oceano, por exemplo. O que acontece? A água, ela tende a absorver um pouquinho mais, até porque, imagine que a radiação, vou fazer o oceano desse lado aqui, ó. Fazer o oceano aqui, imagine que isso aqui pode ser, não precisa ser um oceano, pode ser uma lagoa, pode ser um rio, pode ser qualquer coisa. O que acontece sobre corpos d'água? O que acontece é o seguinte, a insolação, quando ela bate no chão, principalmente no chão continental, seja esse chão asfaltado, por exemplo, sobre uma cidade, a gente vai ter o caso da formação da ilha de calor,
ou então seja, por exemplo, num campo, numa área gramada, tem uma tendência mais de absorver, mas mesmo assim, a área onde tem terra, onde tem continente ali, o que vai acontecer? Aquela área vai ser muito mais propensa a absorver essa radiação de onda curta. Esqueci o que eu estava falando. Peraí, radiação... Assim, sobre o corpo d'água, o que acontece? Essa radiação de onda curta, ela tende a atravessar a água, ela passa direto pela água até atingir a parte de baixo, até atingir o leito marinho, tá? Essa onda aqui, ela também não interage muito bem com a água, tá? Ela interage muito melhor com a terra. Então o que acontece? Sobre corpos d'água, demora muito para essa insolação conseguir de fato aquecer o ar sobre o corpo d'água, tá bom? Então o que acontece? A gente tem que as superfícies terrestres elas ficam extremamente aquecidas, enquanto que os corpos d'água eles retêm um pouco mais esse calor. Então acaba ficando mais frio sobre os corpos d'água. Então o que acontece? Existe um diferencial de temperatura. E qualquer coisa que tenha diferencial na atmosfera vai gerar turbulência. Que nem a gente falou, pode ser diferencial de pressão, pode ser diferencial de temperatura, diferencial de umidade, diferencial de vento, direção e intensidade. Isso vai gerar turbulência. Então aqui a gente já tem um caso de diferencial, então vai ter caso de turbulência. Então olha só, a outra possibilidade que nós temos para a turbulência térmica, a gente vai ter sobre um corpo d'água um ar um pouquinho mais resfriado, enquanto que sobre o continente a gente vai ter um ar quente. Então esse ar quente já viu menos pressão, o ar frio sobre o corpo d'água com maior pressão, vai ser gerado um vento, tá bom? Esse vento vai soprar do corpo d'água para a terra. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma advecção, vai ter um transporte de calor no sentido horizontal. Isso vai criar turbulência. Quem já voou perto do mar sabe como é que é. O cara decola de Jacarepaguá. Eu já decolei de Jacarepaguá, tava mó turbulência, assim, o ar balançando e tal. Pum, quando chega em cima do mar, estabiliza, vira um trilho, fica maravilhoso. Agora, o cara que também tem muitas pessoas que reclamam, por exemplo, em Angra dos Reis, em Paraty, que o cara tá voando bonitinho em cima do mar, de repente quando começa a sobrevoar a área continental começa a turbulência. Por quê? Porque a área continental esquenta muito mais, então a convecção é muito maior do que da área do corpo d'água. Então o que acontece? Começa aquela turbulência desgraçada. Então você sempre nota uma diferença na atmosfera enquanto você sobrevoa a água e quando você sobrevoa a terra, tá bom? Esse é um processo. Então a gente tem esse transporte, essa advecção no sentido horizontal, quando a diferença de temperatura das parcelas de ar continental e água forem expressivas, vai gerar turbulência, tá bom? Eu sou a música da sua. Então como é que você consegue visualmente encontrar esse tipo de turbulência térmica? É muito simples. Como esses processos convectivos são muito intensos, principalmente no verão e sobre regiões continentais, que nem eu acabei de dizer, o que acontece? Vai ter um transporte muito grande de ar para cima, né? Então esse ar se elevando na atmosfera, consequentemente vai levar lá para cima o quê? Umidade. Então se ele leva a umidade lá para cima, a gente sabe que esse ar, quando ele for subindo, ele vai ser resfriado adiabaticamente, que nem a gente viu na nossa quinta aula de equilíbrio atmosférico, sobre esse processo, como calcula, como vê a base de nuvem. Então o que acontece? Esse ar se resfriando vai gerar nuvem, vai criar nuvem. Então o principal, o básico de você, quando estiver voando, detectar uma turbulência, nuvens, tá bom? Bate o olho nas nuvens. Se você olhar uma nuvem cúmulos, saiba que naquela região da atmosfera houve um processo convectivo, houve transporte de umidade, aquela umidade se condensou e virou nuvem. Então ali você sabe que existe turbulência. E muito importante, nuvem cúmulos, tá bom? Que são as principais responsáveis por turbulência térmica, são as grandes vilãs da turbulência, tá bom? Então nunca coloque o seu Cessninha, o teu Cherokee, o teu Tupi, o seu Seneca, o seu T-23, nunca coloque ele dentro de uma nuvem cúmulos, tá bom? Turbulência na certa. E outra coisa, se esse cúmulos desenvolver muito, esse processo for muito intenso aqui, ó, se não vou fazer nem sobre a água, vou fazer aqui sobre a terra, né, onde esses processos são mais intensos. Se esse processo for muito intenso, vai subir o quê? Vai subir uma nuvem cúmulos? Vai. Só que se o processo for muito intenso, vai subir uma nuvem tão grande que a gente já viu na aula de nuvens que vai formar o quê? A famosa CB. Quem lembra o que é CB? É a cúmulos nimbus. Então o que acontece? Cúmulos nimbus já viu, vai gerar uma
chuva muito forte, vai ter trovoada e formação de granizo, tá bom? Sem falar que aqui embaixo direção e intensidade do vento são muito variáveis. Então muito cuidado com esse processo de turbulência térmica, beleza? Todo mundo entendeu até aqui? Vamos seguir. Então pessoal, vocês viram que a gente já viu o primeiro caso de turbulência que a gente viu, é a turbulência aqui, ó, é a turbulência térmica. Agora a gente vai ver os casos de turbulência mecânica. O que é a turbulência mecânica?